que é que junta uma poeta, um jornalista e um economista neste podcast Um Pouco Mais de Azul? Pois neste episódio junta a voz. Fernando Alves fala das vozes que são o voto numa eleição. Rita Taborda Duarte fala-nos da exposição de Eduardo Gageiro, que fotografa o silêncio e, portanto, dá voz àquelas pessoas. E eu falarei da voz que o povo terá no próximo domingo. Antes mesmo de dar voz ao tema de hoje, vai ser sobre a exposição de fotografias de Eduardo Gageiro na Curadoria Nacional, e porque há vários timbres a falar dentro deste podcast e as eleições estão aí mesmo à porta, eu gostava também de dizer claramente qual é o meu sentido de voto, porque o voto, sendo secreto, não tem de ser segredo, e o meu voto, para trazer um pouco mais de azul a este país, vai ser a CDU, não desfazendo, é claro. E agora sim, vamos passar às fotografias de Eduardo Gageiro, que também é política, como tudo. Hoje gostava de lembrar Factum, a exposição de fotografias de Eduardo Gageiro, que foi inaugurada por estes dias na Curadoria Nacional. O gatilho do podcast de hoje, já o dissemos, é voz. E não por acaso escolhi justamente uma mostra fotográfica para falar de voz, ou seja, daquele sopro que nasce primeiro como respiração tímida, quase clandestina nos pulmões, e que na laringe ganha corpo e ganha som. De repente, o que era só ar, etéreo e material, passa a ocupar espaço no mundo. E logo a voz deixa de ser somente timbre e tom para se transformar em sinal. Portanto, metáfora de opinião, ou se quisermos, símbolo concreto de uma existência. Algo que existe, algo que resiste só pelo pequeno poder de apagar o silêncio e mostrando. É que fotografar não significa somente preservar uma imagem ou cristalizar o presente num outro tempo e num novo espaço. Não é só fazer prolongar a memória de um passado pelo futuro dentro, nem sequer é somente uma maneira de tornar o oculto visível para claro conhecimento de todos. Mais do que isso, fotografar é dar voz e fazer perdurar o seu eco até aos dias de hoje. Até a estes dias atuais, em que o tumulto ruidoso dos discursos mais vazios abafa tudo em torno, até e principalmente a memória. Os primeiros fotógrafos, sabemos, foram sobretudo retratistas. É evidente porque as primeiras câmaras, além de pesadas, eram incómodas. Não se conciliavam assim com a vontade de andar por aí à procura de mundo que se deixasse capturar pela caixa obscura. Só mais tarde, aliás bem mais tarde, se concedeu à máquina fotográfica o poder de resgatar real ao real, dando literalmente a ver o que alguns pretendiam calar. Da fotografia como prova de poder económico, a dos retratos, se passou ao poder da fotografia como denúncia social. Aí, ao poder de mostrar o mundo fora de portas, se acrescentou o dever de o interpretar e de o reconstruir. Para o ensaísta Northrop Frye, a arte começa com o mundo que construímos e não com o mundo que vemos. Mas se isto é verdade e válido para o olhar artístico,
também o é para o simples ato de ver, que aliás não é nada tão simples quanto isso. Portanto, se é válido para o olhar artístico, também o é para o simples ato de ver, para o olhar ao encontro do mundo, aliás, melhor, não ao encontro do mundo, o olhar de encontro a ele, aliás, mesmo nele embatendo e de preferência com força, de preferência com estrondo. É que escondida na expressão documental, quando falamos de fotografia documental, está a expressão latina docere mentis, ensinar a mente. Na exposição de Eduardo Gageiro estão expostas 167 fotos, algumas que nunca tinham sido mostradas e que são bem o testemunho de um país em vários tempos, que aqui se documenta, no fundo, que aqui se ensina. Trata-se de uma retrospectiva em que o 25 de Abril e algumas das suas mais emblemáticas fotografias, e aquela muito tão conhecida de Salgueiro Maia, mordendo o lábio, contendo o choro comovido por um país que estava finalmente a cumprir, ou a também muito famosa imagem da fotografia de Salazar, sendo posta na parede. Mas o 25 de Abril, dizia, é o marco que separa Portugal em um antes e um depois. E na exposição encontramos fotografias desde os anos 50 até à mais recente, a foto livre, uma fotografia já a cores, do gesto de ternura entre dois rapazes nas comemorações de 25 de Abril de 2023. É o mapa sociológico de um país que ali se vê em vórtice. Logo à entrada, uma sequência de uma família cigana. Logo depois, fotografias dos imigrantes, dos pescadores, as manifestações reprimidas do Dia do Estudante, a geometria tão simbólica da construção da ponte sobre o Tejo, as cheias dos anos 60 e com elas a exposição da miséria iluminada pela Câmara. E mesmo depois de Abril se vê o país empobrecido, herdeiro ainda por tantos anos do desamparo rafado ao fascismo. O país no lastro da religião, com as fotografias de olhares sobre a fé, a que se vão juntar também os retratos por Gageiro de personalidades artísticas, políticos, ou ainda os retratos, podemos chamar os retratos de outros silêncios, aqueles que falam por dentro das imagens. Nesta retrospectiva, assume-se que, ao fixar-se o visível com a câmara, é sobretudo a ética de quem fotografa que se revela e não só o do fotografado. Uma das mais incríveis fotografias da exposição, que aliás nunca havia sido exposta, é uma fotografia de 1964 e mostra-nos Salazar em São João do Estoril. Na foto, Salazar está de costas, sem ninguém em torno. Só ar em volta e em frente o mar só. Quase se ouve na fotografia a sua voz a rouquejar orgulhosamente sós. Na legenda, Eduardo Gageiro explica a foto e é uma das poucas em que isto acontece. Eduardo Gageiro explica a fotografia, ou melhor, explica-nos este poder da imagem como uma voz que, sem se ouvir, combate o silêncio e cita a legenda. Nesta ocasião, estava eu e estavam vários outros fotógrafos. Simplesmente, eles só fotografaram Salazar e os navios lá ao fundo porque era o início de uma regata qualquer. Eu fiz essas fotografias, mas também fiz esta. As outras, publiquei-as no Século Ilustrado. E esta, fila para mim. Na altura, não a publiquei, claro, nem poderia fazê-lo, porque seria logo mal interpretada. Seria lida
como a imagem de um homem só. Mas uma coisa de que nunca tive foi medo. Uma correção, se for possível fazê-la. Esta fotografia nunca seria mal interpretada. Pelo contrário, seria sempre bem interpretada, já que esse era de facto o real que era preciso dizer de alta voz, mas que nenhum dos outros fotógrafos conseguiu ver e conseguiu registar. Paul Minsky imagina o epitáfio de um grande poeta como aquele que nada deixou escrito. Esse silêncio, acrescenta o poeta, serão as suas obras completas. Manuel de Barros, também poeta brasileiro, começa o primeiro poema do livro justamente intitulado Ensaios Fotográficos com estes versos. Difícil fotografar o silêncio. No entanto, eu tentei. Penso que esta mesma fotografia na exposição Factum transforma Eduardo Gageiro, neste sentido, num poeta, num verdadeiro poeta. Não só fotografa o silêncio, como lhe dá voz. É, portanto, sobre a voz que vos quero falar. As vozes que se ouvem numa campanha eleitoral ou a voz que o povo vai falar no próximo domingo. E para isso apresentarei 3 reflexões, uma sobre sondagens e o que tem sido este universo de referência, sobre as expectativas eleitorais, o segundo sobre o que tem sido a campanha dos vários partidos, das grandes alternativas, e em terceiro lugar, sobre o que podemos esperar dos vários contextos que podem ser definidos na votação do próximo domingo. Começo precisamente sobre os dados que temos, que são as sondagens. E as sondagens são notavelmente limitadas. Já sabemos o que aconteceu na última sondagem. Primeira nota, houve uma diferença entre o que era dado na expectativa dos últimos dias da última campanha eleitoral e o que depois veio a acontecer. A diferença foi da ordem dos 10 pontos percentuais, gigantesca, cerca de 500 mil de votos, o que significa que as sondagens se enganavam. Na verdade, um dos organizadores da comunicação da campanha eleitoral do Partido Socialista, precisamente o partido que veio a ganhar com maioria absoluta, muito mais do que as sondagens lhe davam, depois escreveu um livro dizendo como mentem as sondagens, afirmando que ele sabia, e o seu partido sabia, que as sondagens estavam enganadas, ou que estavam a mentir, porque a distribuição dos indecisos era feita de uma forma deformada e enganava, criando uma expectativa de um empate e de uma dramatização que não ocorria na realidade nessa campanha eleitoral. Portanto, quando olhamos hoje para sondagens em que ao mesmo tempo nos dizem uma diferença entre a AD e o PS da ordem de 8 e 9 pontos percentuais, num caso, e noutro caso da ordem de 1 ponto ou de 2 pontos, percebemos que há alguma coisa que está enganada. Não pode haver 2 sondagens certas quando elas são tão contraditórias e elas já nos enganaram na última campanha eleitoral. Portanto, cuidado com estas sondagens. Agora, porquê que elas são tão deficientes? Na verdade, porque uma sondagem se baseia praticamente em exclusivo em entrevistas online, o que significa um certo padrão de pessoas na sociedade portuguesa. Outra baseia-se em entrevistas em telefone fixo, o que significa também que muitas pessoas, não tendo telefone fixo, não são tão alcançáveis por essa amostra, e outra, sobretudo, em telemóveis, o que exclui pelo menos uma parte da população mais velha em Portugal. Portanto, todas estas metodologias são muito voláteis e são muito vulneráveis a erros de amostra. Há depois, em terceiro lugar, um outro tipo de sondagem, que é o tracking poll. Uma sondagem que é feita por um grande canal de televisão, em que se pergunta a 200 pessoas cada dia, o que quer dizer uma amostra deformada, enviesada, que não representa o país e que se soma a outras 2 amostras dos dias anteriores, também enviesadas. 3 amostras deformadas não fazem uma amostra verdadeira, mesmo que, em alguns casos, estas sondagens, melhores ou piores, nos possam dar alguma indicação de como evoluem
as percepções populares e a forma como as pessoas olham para elas. Havendo sempre um problema, que é que com uma taxa de abstenção como há em Portugal, que é tão elevada, da ordem dos 40%, em algumas eleições ultrapassou os 50%, as pessoas que respondem a sondagens podem dar uma opinião por conveniência ou por delicadeza em relação a quem lhe pergunta, mesmo que depois não vão votar. E essa diferenciação não é tão fácil de fazer como os institutos têm vindo a sugerir. Ou seja, a voz das pessoas não é bem identificada por estas sondagens. Duas notas ainda sobre este primeiro tema deste tabu. Os comentários têm vindo a ser criticados por uma parte das pessoas que percebem que nos debates televisivos é fácil antecipar, antes mesmo de uma palavra ter sido dita no debate, o que muitos dos comentadores vão dizer a seguir, dado o seu alinhamento político ou as suas preferências partidárias, que são muito expressas. E a intensidade do espaço de comentário, que é muito homogéneo hoje em dia, há exceções, mas que é muito homogéneo hoje em dia, que é muito à direita e, aliás, bastante polarizado e bastante agressivo, tem sido notado por pessoas das mais variadas opiniões como um nevoeiro no contexto da expressão pública. O caso mais claro da voz da direita é que, há uma dezena de anos, os únicos comentários de referência em canal aberto, na SIC e na TVI, são de um ex-presidente do PSD e de um ex-presidente do CDS, que dominam por completo esse panorama. Portanto, comentário homogéneo e muito polarizado à direita e, na verdade, cada vez mais agressivo. Uma última nota ainda sobre estas vozes que as sondagens falam, que é o que está por baixo da comunicação social reconhecida, jornais, televisão, rádios, que é a campanha suja. E já aconteceu noutra campanha eleitoral, mas nunca como nesta há uma intensidade tão vibrante de uma campanha suja, muitas vezes anónima, quase sempre anónima, mas que é impulsionada sobretudo pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Na base das calúnias, na base da caricatura, na base da personificação, enfim, de todas as formas possíveis para atingir, sobretudo pessoalmente, alguns adversários ou adversárias. A Mariana Mortágua é obviamente o alvo principal de toda a campanha suja, mas o próprio conceito desta forma de comunicação baseia-se na polarização de um universo fechado, grupos WhatsApp, ou os consumidores destas formas de comunicação para criar um entusiasmo do ódio contra outros e, portanto, para retirar do debate democrático qualquer capacidade de conversa racional ou de argumento sobre propostas ou de ideias sobre o país. Portanto, a pobreza técnica das sondagens, conjugada com a agressividade da comunicação subterrânea, ou da comunicação internet, ou de comunicação redes sociais, é a primeira das características da voz deformada nesta campanha eleitoral. O segundo tema deste tabu é sobre o que as campanhas fizeram e revelaram. Na verdade, há dois períodos nesta campanha eleitoral, que é longa, uma longuíssima pré-campanha, e depois estas 2 semanas de campanha. Na primeira parte da campanha, nas últimas largas semanas, ou até 2 meses, intervieram sobretudo a AD, a direita organizada pelo PSD, o Partido Socialista, o Chega, o Bloco de Esquerda, e agora começou a surgir a campanha da CDU. Um pouco fora deste mapa, na minha opinião, ficam as vozes de partidos unipessoais. O PAN ou o LIVRE, cuja campanha é muito resumida a algumas visitas, a algumas iniciativas e sucessivas declarações à comunicação social, mas que não tem a componente da mobilização, a componente dos comícios, dos jantares, da capacidade de juntar pessoas e de projetar a partir daí um discurso político, o que os outros partidos têm. A surpresa é a Iniciativa Liberal, que com 2 exceções,
ao longo desta campanha, faz predominantemente reuniões, e reuniões à porta fechada, com associações empresariais, com o seu universo de referência, que é esse grupo social, e que tem tido muito menos ambição do que se esperaria de um partido que está a negociar com a AD uma hipótese de governo, se porventura pudessem ter essa maioria. Mas olhando então para as principais campanhas e a voz que elas têm projetado, eu creio que posso resumir desta forma. A Aliança Democrática fez uma escolha, que é ignorar o Chega e, ao mesmo tempo, tentar ocupar uma parte dos temas do Chega. Isso foi feito particularmente por Pedro Passos Coelho, com a imigração, a segurança associada aos imigrantes, e até com uma referência muito misteriosa ao conteúdo da educação nas escolas, para poder ver-se aí algum eco do bolsonarismo sobre uma pretensa doutrinação que as escolas fariam, enfim, que é grotesco, mas foi aquilo que ele veio sugerir. Agora, Passos Coelho é a representação da ala da AD, do PSD, que passa uma rasteira a Montenegro e que, na verdade, quer uma aproximação ao Chega. A escolha de Montenegro foi outra. Foi aproximar-se do Chega nos temas fundamentais. A sua referência ao RSI, à subsídio à dependência, é muito parte dessa estratégia, ao mesmo tempo que não fala com o Chega e o exclui da sua alternativa política, tal como a apresenta ao país. Se isso tem algum resultado ou não, pelo menos tem tido o resultado de deixar o Chega muito isolado na sua agressividade própria. O Partido Socialista, em contrapartida, tem outro problema, que Carlos César resumiu muito bem num discurso durante esta semana, que é pedir o voto dos que querem continuar o Partido Socialista com o que ele fez na maioria absoluta e pedir ao mesmo tempo o voto das pessoas que querem mudar, porque sabem que a maioria absoluta foi um desastre. E procurar estes dois eleitorados numa massa popular que o Partido Socialista procura polarizar significa um discurso bastante confuso, porque nem garante a mudança suficiente para quem sentiu o desastre provocado pela maioria absoluta no próprio Partido Socialista, um governo de tropelias sucessivas e de grande impasse social, nem está propriamente muito próximo do costismo mais tradicional, digamos, daqueles indefectíveis que acham que correu tudo bem e não há nenhum problema. Os dois discursos combinam-se mal. E, em particular, em algumas matérias, o caso da habitação é talvez o exemplo mais claro, a política do Partido Socialista não mexe nas causas que têm provocado e impulsionado a carestia da habitação, dos juros, das rendas, dos preços das casas, e que fazem de Portugal um caso de estudo da destruição que o mercado provoca na vida das pessoas. Noutras matérias há um esforço diferente de abordagem por parte do Partido Socialista, enfim, tema a que vou voltar daqui a um instante. O Chega, em particular, procura manter o tipo de política que tem tido, quer dizer, o máximo de gritaria, o máximo de agressividade, o máximo de violência política, mas há algum descrédito que vai surgindo do facto de não poder fazer um acordo com a AD de Montenegro, logo se verá se outro dia poderá fazer com a AD de Passos Coelho, e por facto de ficar muito contaminado pela visibilidade de um financiamento de grandes empresários que o partido procurou esconder. Mesmo quando revelou a sua lista de donativos, depois de perceber que estava a violar a lei, ainda foi esconder alguns dos principais doadores, como, por exemplo, o maior fornecedor, o maior vendedor de armas ao exército português, ou outros empresários no setor do imobiliário, no setor dos transportes ou em alguns outros setores financeiros. O Bloco, em contrapartida, tem-se concentrado em propostas políticas, na saúde, na habitação, muito nos últimos dias sobre o apelo às pessoas indecisas e, em particular, ao voto das mulheres. Votem como mulheres, dizia Mariana Mortágua no principal comício desta campanha eleitoral, e, portanto, para procurar compor esta diferença que na sociedade mais mobiliza a esquerda,
que é o voto feminino, o voto mais jovem, o voto das pessoas mais velhas também, que sentem o risco da habitação nas suas famílias ou que sentem a preocupação com o Serviço Nacional de Saúde. E esta forma de composição social é aquilo que tem sido a campanha do Bloco de Esquerda. A CDU, que recuperou desde os últimos dias, tem apresentado em contrapartida um esforço grande para se aproximar de uma base sindical que tem estado mais desmotivada e que voltou a aparecer na iniciativa da CDU. Assim tem sido, creio eu, o resumo das vozes das campanhas eleitorais. O meu terceiro tema é sobre o que podemos esperar das vozes do povo no próximo domingo. Bom, os resultados o dirão. Eu não me faço nenhum exercício de adivinhação. Mas os polos principais que se constituíram nesta campanha eleitoral, esses nós sabemos quais são. À direita é, deixando de fora o Chega, é um polo que representa uma proposta de governo PSD Iniciativa Liberal, o AD Iniciativa Liberal. O PPM não existe e o CDS é um complemento do PSD hoje em dia. Portanto, PSD Iniciativa Liberal. Do outro lado, aparece um polo que representaria um governo, uma maioria de governo do Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda e, naturalmente, com os outros partidos, CDU e Livre. PAN nunca se sabe muito bem em que lugar é que pode ficar, tem dito coisas totalmente contraditórias ao longo desta campanha eleitoral. Portanto, as eleições não vão ser decididas por quem fica em primeiro lugar. Em 2015, António Costa não ficou em primeiro lugar, mas como havia uma maioria de deputados à esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, foi possível fazer o governo da Geringonça, que foi um governo que cumpriu os seus compromissos entre 2015 e 2019. Depois, como se sabe, o Partido Socialista já não quis continuá-lo e depois conseguiu uma maioria absoluta. Mas, portanto, estes dois polos, AD, Iniciativa Liberal, PS, Bloco e os outros partidos de esquerda, são as alternativas nesta campanha eleitoral. Se for a esquerda que ganha, o que é que nós podemos esperar? Podemos esperar sempre um acordo muito difícil de trabalhar, que é muito exigente, porque agora não se trata simplesmente de fazer aumentar o salário mínimo, também se trata disso. Mas trata-se sobretudo de reparar alguns dos desastres da maioria absoluta ou dos problemas que ela agravou em particular na estrutura do Estado, na estrutura das políticas públicas, na justiça dos impostos, no combate a benefícios fiscais injustificados. Esse é um dos problemas mais importantes. Na resolução da crise da habitação com medidas que possam começar a ter já alguns efeitos e ser estruturantes ao longo dos próximos anos, ou em medidas que tenham a ver com a educação, com a transição climática, com a transição energética e que possam, portanto, representar não só uma alternativa política que barra a direita, mas imediatamente uma resposta para a vida das pessoas. Isto porquê? Porque nós estamos a viver uma crise do regime. 50 anos depois de 25 de Abril, não se pode esconder que o regime político, como ele foi constituído, com o mapa político que foi constituído, do qual só houve duas grandes alterações no século XXI, que foi a formação do Bloco de Esquerda e agora a formação do Chega, esse mapa político mudou e muda porque não há uma maioria que resulta de algum destes polos. Portanto, teremos ciclos políticos mais vulneráveis a contradições. Teremos sempre um governo que não tem a maioria absoluta do Parlamento. Se for à esquerda, terá contra ele o PSD e a IEL e o Chega do outro lado. Se for à direita, terá também uma situação de grande vulnerabilidade. Portanto, a chave da resposta a esta crise do regime, é encontrar medidas que voltem a organizar a sociedade, que permitam uma transformação mobilizadora, que permitam o entusiasmo, a solução para a vida das pessoas no imediato. O que significa no imediato na saúde, o que significa no imediato nas rendas ou nos juros. É por isso que creio que é tão importante
a proposta para baixar os juros a partir de uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos e o efeito que isso pode ter de arrastamento sobre o conjunto da sociedade. Fechar os olhos ou pensar que se pode ter uma gestão longa de 4 anos de um ciclo político não tem qualquer viabilidade. Portanto, nós estamos perante uma sociedade em que a extremização da direita para a extrema-direita transforma as condições da política. As campanhas sujas impulsionam essa transformação. O contexto europeu, as eleições europeias daqui a poucos meses, ou as eleições norte-americanas, ou as eleições alemãs, na verdade, e as norte-americanas em outubro, tudo isso são grandes pressões para uma transformação da estrutura da política. A única resposta que a esquerda pode dar é a voz do povo. É responder por uma mobilização que alarga a sua capacidade de comunicação, que traz segurança à vida das pessoas naquilo que é o seu salário, o que é a sua pensão, o que é o combate à pobreza, o que é a qualidade da escola para as crianças, ou é o alargamento das creches para os mais pequenos, e que é também a tranquilidade da vida dos pensionistas e das pensionistas. E desse ponto de vista é tão importante o voto das mulheres. Na verdade, o voto das mulheres vai desequilibrar nos últimos dias, vai decidir a campanha eleitoral, porque mais do que todas as outras pessoas, as mulheres são essa voz da tranquilidade, da segurança, da mobilização, do encontro e do respeito de todos e de todas as pessoas entre si. Creio que essa é a voz que vai decidir as eleições no próximo domingo. Os cartazes espalhados pela cidade dizem-nos que o voto torna a nossa voz mais forte. Da voz com que varamos o vento, sublinham muitos o grave tom ou a aguda dissonância. Há vozes de trovão, outras de cana rachada, vozes ciciadas, titubeantes e outras tão firmes que parecem ter sido esculpidas. Há vozes capazes de erguer do chão os temerosos e outras que parecem suplicar uma urgência aflita. Aqui estamos com as nossas vozes. Não são vozes de karaoke. São vozes de gente que não se deixa ficar calada. Há dias fui convidado a participar num comício do Bloco de Esquerda. Diz ao que vens vindo, disseram-me. Usa a voz dizendo pouco que seja e pouco foi. E foi assim. A voz ganha uma dimensão operática que está presente nas grandes transformações sociais, quando se faz coro, quando se faz polifonia. A voz abraça. A voz é um olhar que se ouve. A voz é tão tátil como o olhar. A voz ou é tátil ou de pouco vale. O que fazemos, pois, da nossa voz para conquistarmos o direito a distingui-la de uma corneta? Estamos à porta de eleições e esse é sempre um momento em que beneméritos, mais ou menos democratas, nos lembram que é chegada a hora de dar a voz ao povo. Como se o povo tivesse sido concebido para a mudez nos longos intervalos entre liturgias. Tive a felicidade de, ao longo da vida, usar a voz como ferramenta. Também com a voz sinalizei, muitas vezes, politicamente, uma escolha de campo. Não tenho cartão de partido ou de agremiação. Voto à esquerda, sempre à esquerda. Já votei de modo diverso, sempre à esquerda. Nunca tomando como critério o tom de voz daqueles que vão adiante, fazendo o caminho, antes privilegiando o que me pareça a palavra nítida, precisa, sem ambiguidade, aquela que se afigura capaz de abrir novas possibilidades para, como os do Bloco dizem, com apreciável clareza, construir uma vida boa. Ter uma vida boa. A primeira vez que escutei a Mariana Mortágua dando voz ao compromisso de lutar por uma vida boa, fui tocado por aquilo que a voz dela trazia. Esse tão pouco tanto. Essa complexidade simples. Esse modo de juntar as palavras umas às outras por amor e não por sintaxe, como defendia o poeta Manuel de Barros. Não deixes de nos chamar para esse lugar onde o nosso quintal pode ser maior do que o mundo, Mariana. Ter uma vida boa é aceder a uma organização justa da nossa vida, privilegiando uma inquieta e nunca concluída destrinça entre o melhor e o mais. E isso está nos antípodas daquilo que a mesquinhez
e a frivolidade punitiva definem como andar à boa vida. Ter uma vida boa é ter uma vida digna. Ora, se outros circunstancialmente poderosos armadilham esse direito elementar, não nos restará senão erguer a voz, não lhes dando descanso neste caminho para o encontro. A nossa voz deve dizer ao que vai, mas deve estimular no outro uma fala humana em voz alta, sem slogans, sem formulários militantes, a todo o tempo, a cada dia, e não apenas nas datas estabelecidas, para, como dizem certos oficiantes de uma liturgia oca, dar a voz ao povo. Nos dias sombrios, antes de ter sido dada a voz ao povo, Maria Judite de Carvalho, uma grande escritora portuguesa, desconhecida para muitos, escreveu sobre vozes silenciadas. Todos estamos sozinhos, Mariana. Sozinhos e tanta gente à nossa volta. Tanta gente, Mariana. E ninguém vai fazer nada por nós. O jovem Garrett, num certo novembro de 1820, ergueu-se diante dos colegas da Universidade de Coimbra, que celebravam a derrota da Martinhada. Tinha apenas 20 anos e gritou: ergo tardia voz, mas ergo-a livre. Nunca é tarde, ou pelo menos nunca é tarde demais. Tinha 20 anos apenas e tantos combates pela frente. E o Zeca, em Maio Maduro Maio, que a voz não te esmoreça. Vamos lutar. Que este possa ser cada vez mais um movimento para a escuta do outro e que esse movimento fortaleça a ação também a partir do que a voz do outro acrescente em nós, pois disso se trata. Nesse pressuposto, agradeço muito o convite que há dias me fizeram para que juntasse a minha voz às vozes que ali sustentavam outras possibilidades de caminho. Filo com gosto e podeis tomá-lo também como declaração de voto. Estive lá porque esta esquerda acrescenta esquerda à esquerda. Penso em votos, claro, dado o contexto, mas penso acima de tudo em vozes. Tanta gente, Mariana, que a voz não desmoreça. Vamos lutar. Um pouco mais de azul foi neste episódio sobre a voz. Pode seguir-nos nas suas plataformas de podcast, em que pode comentar este Um Pouco Mais de Azul.